Ô doutor, você enfatizou que obviamente a vida saudável, o cara não fumar, obesidade, tudo isso é que você não deve fazer, mas tem muito mito. Eu ouvi recentemente, teve um caso pessoal, né, de um amigo que foi diagnosticado e ele falou que a poluição hoje mudou, a poluição dá câncer. Tem muito mito, falaram já que o uísque dá câncer, quais alimentos, tem um monte de coisa que os caras falam, isso aí dá câncer. O que dá realmente e o que mudou dos dias atuais? Então é importante a gente entender que o nosso corpo não se desenvolveu na velocidade que deveria para se proteger dos bens e dos maus da modernidade. Então isso é muito claro. Celular. Então assim, vou pegar o exemplo da poluição. Tem um estudo que foi publicado há 4 anos atrás numa revista importantíssima chamada Lancet Oncology. 7 países europeus. Eles demonstraram que a incidência de câncer de pulmão em mulheres não fumantes aumentou em pelo menos 5 a 10% nesses países e eles correlacionaram o aumento de câncer com a poluição das cidades. Mais interessante, eles correlacionaram a incidência de acordo com as ruas das cidades e o número de carros que passavam. Então, esse é um fato, poluição, que não é desprezível. E a gente percebe que câncer de pulmão nas mulheres vem crescendo. As mulheres vêm fumando, a queda do tabagismo é muito mais pronunciada nos homens do que nas mulheres. Então, esse é um fator, mas a poluição não é desprezível. Como outros fatores não são desprezíveis da modernidade. Então, por exemplo, as dietas artificiais, né? O excesso, por exemplo, quando eu falo de carne vermelha, não é só carne vermelha, mas é o processo do churrasco. Tá? Quer dizer, no passado não tinha churrasco. Né? As infecções novas que não existiam no passado. Então, por exemplo, a gente está vendo hoje um aumento importantíssimo de tumores de garganta por HPV. A gente relaciona o HPV com os tumores de colo de útero, pênis e canal anal. Mas tumores de garganta, da orofaringe, muitos deles são HPV relacionados. O mesmo vírus que acomete o colo de útero. Porque o sexo, né, tem a relação sexual, o intercurso, mas também tem o sexo oral. Então, nos Estados Unidos, hoje, 2/3 dos tumores de garganta não são mais por cigarro ou álcool. É pelo HPV. Ixi. Né? Então, assim, não fazer. Então, o que eu quero dizer... Cara, Paulinha, Você não faz há anos. você não faz, ela não faz. Você sabe? Você não sabe, querido? Há anos não faz. Fica tranquilo. Você não sabe? Não, mas demora anos pra aparecer o tumor. Então, mas peraí. É incubado. Peraí. Paulinho, eu sei. Rote. Mas é o seguinte, Então tem vários coisas fatores, né? que não e existiam não são antes. determinantes, né? Não são determinantes. Eu acho que o principal é o cara ter uma vida saudável, Regrada. comer basicamente bem, Verdura. não é? Quem puder comer essas fibras que eles falam, você ter uma atividade física, Dormir. e você ter um pouco menos de estresse, né? O estresse também conta aí nessa... Tem alguns estudos O que... estresse entra nessa conta, né? É um combo. Tem alguns estudos que falam, Emílio, que depressão a longo prazo, ansiedade a longo prazo pode ser um fator gerador de deficiência imunológica e câncer. Não é aquela tristeza aguda. Não é alguém, por exemplo, que termina um relacionamento e semana seguinte diagnostica um câncer e fala, bom, foi por causa dessa pessoa que eu ganhei esse câncer. Não, é uma coisa crônica. Mas eu acho que estresse a longo prazo ou depressão, isso pode sim ser um fator, não é tão bem provado, mas relacionado com câncer. Tipo, os caras falam, essa pessoa sofreu na vida, ou tem ódio das outras. mágoa. O câncer. Tem relação isso? Então, talvez sim. Mas é importante entender que de cada 10 tumores, só um é relacionado puramente com a genética. Só um? Só um puramente genético. Então, se o pai teve, não necessariamente o filho vai ter. Não. 2 ou 3 têm uma relação hereditária, mas não de um gene alterado. E 7 tumores de cada 10, 6 a 7, têm uma relação ambiental. Então isso é importante. Por que é importante? Porque são fatores modificáveis. Então, como você falou, exercício físico regular, não o exercício físico do final de semana. Dieta rica em coisas verdes, verdura, legume ou frutas. Pobre em excesso de gordura e carboidrato, né? O controle da obesidade, zero tabaco. Tabaco realmente, assim, é uma coisa que a gente deveria realmente fortificar. Agora tem essas maquininhas. Chiclete de nicotina. Calma aí, Paulinha, por favor. Agora tem esse pessoal com essas maquininhas, que eles ficam com maquininha e ficam
no celular e com aquela maquininha sai um monte de fumaça. Aquilo não é... Acho que é vapor o nome. Não, é um cigarro Eletrônico. Tá proibido em vários lugares. Água no pulmão, os caras falam. Que também é muito, muito ruim. Ixi. Não, e é um fato, quer dizer, álcool em excesso. Então são várias dessas coisas que se a gente conseguir controlar de algum jeito, e ninguém tá falando ser radical e não comer duas, quer dizer, acho que a vida tem que ser vivida, né? Mas acho que a gente consegue viver a vida com alegria, tendo uma certa organização e uma certa responsabilidade sobre o nosso corpo. As pessoas, na verdade, elas vão tocando as coisas como se nada acontecesse. E eu, como oncologista, infelizmente, eu acabo vendo muita gente jovem, né? E na verdade, a incidência de alguns cânceres em jovens aparentemente vem aumentando, como, por exemplo, câncer de mama e de intestino.